Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Temos aqui uma molécula e a gente precisa saber, antes de dar o nome a esta molécula, qual é a cadeia principal dela. Bom, a cadeia principal, para a gente conseguir montá-la, a gente tem que seguir uma série de regras que eu vou apresentar aqui para vocês. Na verdade, eu só vou falar as regras, eu não vou escrevê-las aqui, mas a gente já está vendo elas nas outras videoaulas que eu já fiz aqui no canal, né, sobre isso, e já detalhei mais cada uma delas. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver é grupo funcional. Nesse caso aqui, a gente tem como grupo funcional toda a molécula, né, porque nós temos um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos têm como grupo funcional o carbono e o hidrogênio. Então, se você tem uma molécula que só tem átomos de carbono e átomos de hidrogênio, então você tem um hidrocarboneto, tá bom? Então, você tem que colocar o grupo funcional dentro da cadeia principal. Aqui, qualquer coisa que você colocar dentro da cadeia principal, já está colocando o seu grupo funcional dentro, tá bom? Toda molécula é o grupo funcional. A segunda coisa que a gente tem que notar é que as insaturações têm que estar dentro da cadeia principal. O que são as insaturações? Por exemplo, a gente tem ligações que são do tipo simples, entre átomos de carbono. Agora a gente tem ligações que são do tipo dupla e temos ligações que são do tipo tripla. Ligações duplas e ligações do tipo tripla são insaturações. Se a gente tivesse uma insaturação, sei lá, aqui, ó, essa parte onde tem a insaturação deveria estar dentro da cadeia principal, beleza? Independente de onde estivesse. A insaturação é a terceira coisa mais importante, é a segunda coisa mais importante de estar dentro aí da sua cadeia principal. A primeira coisa mais importante, como eu já disse, é o grupo funcional. Tá, terceira coisa seria o ciclo. Aqui a gente não está trabalhando com ciclos, então vamos deixar eles de fora por enquanto. A quarta coisa, aí sim seria o maior número de átomos de carbono. E cuidado, porque muita gente quando vê uma cadeia, vamos colocar aqui, ó, uma cadeia carbônica, aí ele olha e fala, pô, onde tem o maior número de átomos de carbono tem que estar dentro da cadeia principal. Beleza. Só que aí vamos supor que temos ramificações aqui, ó. Essa parte aqui, embora tenha o maior número de átomos de carbono para estar dentro da cadeia principal, não é o fator mais importante, tá? É só o quarto fator, tá, em grau de importância. E o segundo fator de grau de importância são as insaturações. Você tem que seguir nessa ordem. Então, não é porque aqui tem o maior número de átomos de carbono que vai ser a cadeia principal. A cadeia principal seria essa parte aqui, ó, onde tem as insaturações dentro da cadeia principal. Professor, mas aí não tem o maior número de átomos de carbono. Paciência, tá bom? Não tem o maior número de átomos de carbono, mas tem as insaturações. Então, essa seria a cadeia principal. Muito cuidado com isso, porque tem muita gente que se confunde, tá? E aí, por último, seria o maior número de ramificações. O maior número de ramificações é um caso assim, vamos supor que você tivesse... eu vou montar um outro caso aqui, ó. Vou primeiro apagar isso daqui. Vamos criar um caso diferente. Vou colocar para cá e para cá. Olha só. Se a gente seguir reto aqui, ó, vamos supor aqui, tá. Agora a gente chega num desvio. Ou eu vou para cima e venho para cá, tá? Ou eu vou para cima e venho para cá. A gente vai ter mais dois átomos de carbono se eu for para cima. Vocês estão notando? Eu vou ter esse carbono e vou ter esse carbono. Se eu for para baixo, ao invés de ir para cima, a gente também vai ter dois átomos de carbono, um aqui e outro aqui. Só que existe uma diferença. Se eu for para baixo, vamos supor aqui que eu desça aqui, ó, eu vou ter uma ramificação aqui, duas ramificações aqui, certo? Se eu, ao invés de ir para baixo, eu for para cima, quantas ramificações eu vou ter? Independente de onde eu escolha, aqui em cima, eu vou ter três ramificações. Vou ter uma aqui e uma aqui. Então eu tenho que escolher ir para cima nesse caso. E aí tanto faz se você vai continuar indo para cima ou vir para essa lateral, tá bom?
que aí vai dar na mesma. Só que você tem que escolher a forma, tá, que vai dar o maior número de ramificações. Então a gente já deu uma revisada aqui nas 4 regras, tá? Sei que, pô, professor, a aula era para dar um nome aí para essa estrutura. Você está aí dando um monte de regrinha. É bom relembrar essas regras, tá? Então, ó, a primeira coisa, os grupos funcionais, tá? Que não vai se aplicar muito bem a hidrocarboneto, porque carbono e hidrogênio é o grupo funcional, toda molécula é o grupo funcional. Aí a gente tem as insaturações, os ciclos, o maior número de carbonos e o número maior de ramificações. É nessa ordem a importância, tá bom? Então, pessoal, para a gente dar um nome a uma estrutura, não é tão fácil assim só decorar umas regrinhas. Você tem que ver que existe ordem, grau de importância, para que a gente não erre aí na nomenclatura, tá bom? Então, vamos continuar aqui na nossa aula. Agora a gente vai olhar aqui as regrinhas da IUPAC, que estão resumidas nessa tabela. Para a gente dar um nome a uma molécula orgânica, a gente precisa primeiro do prefixo, depois do intermediário e por último do sufixo. Isso daqui, pessoal, se a gente somar, né, prefixo mais intermediário mais sufixo, a gente tem um nome da cadeia principal, beleza? Cadeia principal. Só que esse nome aqui, pessoal, tá faltando ainda o nome da ramificação. Nas ramificações, a gente vai utilizar o prefixo, só que com terminação, sempre no final da palavra do prefixo, a gente vai colocar a terminação "il", beleza? Então, sei lá, se sua ramificação só tem um átomo de carbono, você escreveria met no prefixo. Então, ficaria metil. Ah, eu tenho 2 carbonos, então ficaria na ramificação etil. Tá? Tem essa terminação aqui, que é a terminação de ramificação. Já na cadeia principal, não. Na cadeia principal, você tem uma cadeia com 4 carbonos, você escreve but. 6 carbonos, você escreve hex. 8, oct, e assim por diante. Na cadeia principal, após você ver o prefixo, você vai no intermediário. Você vai ver se sua cadeia ela é saturada, ou seja, só tem ligações simples, que é o nosso caso lá em cima, né? Ou se ela é insaturada, podendo ter uma ligação dupla, 2 duplas, 3 duplas, pode ter mais, tá? Aqui só vai ter 3, mas pode ter 4, 5, 6 ligações duplas, até mais. Ou ligações do tipo tripla, ou duplas e triplas ao mesmo tempo. Então a gente tem que analisar isso. Todos esses casos são casos de cadeias insaturadas. Aí, se eu tenho uma dupla, você escreve a palavra em, beleza? Se você tem uma tripla, a palavra in, e assim por diante. Função. A nossa função é hidrocarboneto, que tem grupo funcional, carbono e hidrogênio, como a gente já avisou, né? Então, toda molécula é o nosso grupo funcional. Temos apenas átomos de carbono e hidrogênio, então temos um hidrocarboneto. Então, a terminação, o sufixo vai ser a letra O. No final, depois de você colocar o intermediário, você acrescenta a letra O para dizer que você tem um hidrocarboneto, beleza? Então, voltando aqui, aonde é a nossa cadeia principal? Bom, eu poderia fazer aqui, ó, com 4 carbonos, ficaria uma ramificação bem grande. Mas não sigo a regra de ter o maior número de átomos de carbonos. Se eu for retão aqui e descer, ó, eu vou ter o maior número de átomos de carbonos. E eu acho que também o maior número de ramificações, né? Vou ter 2 ramificações e o maior número de átomos de carbonos possíveis. No caso, a gente vai ter 6. Então, ó, 2 ramificações. Quando a gente tem um átomo de carbono só em uma ramificação, qual que é o nome dela? Metil. O il é a terminação de ramificação e met porque temos um carbono. Esse CH3 aqui também é um grupo metil. Agora a gente precisa numerar essa cadeia carbônica. Como ela é simétrica, tanto faz o lado que você quiser numerar, tá? Vai dar na mesma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ó, no carbono 3 e no carbono 4 a gente tem ramificações. Então, a gente vai escrever no nome 3,4. A vírgula é para separar um número do outro. Aí você põe um tracinho para separar um número do nome. O nome que você colocaria seriam as ramificações, né, que são metil. Só que você tem 2 ramificações metil, não é? Uma que está no carbono 3 e a outra no 4. Então, você escreve di na frente do metil, beleza? Esse dimetil significa que são 2 grupos metil.
tá? São dois grupos CH3. E agora você coloca o nome da cadeia principal. Temos 6 átomos de carbono. A gente viu lá embaixo que quando é 6 a gente escreve a palavra X. Aí olha só, estava aqui, né? 6 carbonos, a gente escreve a palavra X. Então, ó, X, só temos ligações simples. Na cadeia principal, se vocês observarem, ó, só ligações simples. Certo? Em toda a molécula, né? Porque se tivesse uma dupla na ramificação, ela obviamente faria parte da cadeia principal, como a gente já discutiu anteriormente. Só ligações simples a gente coloca o AN de alcanos e a terminação de hidrocarbonetos, a letra O. Então ficou 3,4-dimetilhexano. Observem que você não precisa separar por tracinho, eu sempre aviso isso, mas nesse caso, como a gente tem um H aqui, a gente separa, beleza? Só que se você quiser deixar sem o H, aí você pode tirar o tracinho, tá? 3,4-dimetil. 3,4-dimetil, tira o H, aí o tracinho sai. Fica hexano, beleza? Então, as duas formas são corretas. Você pode usar a que você preferir aí. E é assim que a gente dá nome a esta cadeia carbônica, né? A esta molécula, a esta estrutura. Eu espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. E a gente se encontra na nossa próxima videoaula de Química Orgânica.